Hi, welcome. Eu sou Maria Clara Belchior, a fotógrafa responsável por essa exposição que você vai assistir, a curadoria da professora Helena, e essa exposição ela é fruto da minha defesa de mestrado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde defendi o protagonismo das mulheres indígenas nas pautas climáticas e políticas ambientais ao redor do mundo e também no Brasil. Essa exposição ela está dividida em 4 partes. A primeira, a gente quis apresentar quem é essa mulher indígena, suas diversidades, suas diferenças. É importante lembrar que existem mais de 300 povos no Brasil, diferentes, indígenas. Nossa população indígena é de 13% aproximadamente, segundo o censo de 2024. E o território indígena demarcado atualmente no Brasil corresponde a mais ou menos o território do Reino Unido e da Holanda juntos. Então, é uma população muito importante, é uma veia milenar, né, da história brasileira e que resiste até hoje. Então, nesse primeiro ato, a gente quer que vocês reparem nas cores, nos corpos, nas expressões, né, nesse corpo político feminino, né, a mulher indígena, ela é a responsável por passar via oralidade os seus hábitos, conhecimentos, saberes ancestrais, e ela também é considerada a semente do mundo, porque ela traz o útero, e sem o útero a gente não tem futuro, não tem vida. Então, além dessa resistência política muito bonita, ela também, ancestralmente, ela é considerada a semente do mundo. Na segunda parte, nós tentamos mostrar sobre a marcha mesmo, o ato político, né, de protesto. Tivemos grupos importantíssimos juntos nessa marcha de 2019. Importante dizer que outras edições anuais da marcha continuaram acontecendo, essa foi só a primeira, sob um governo fascista, que era o governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que era contra os indígenas, contra a demarcação de terra, com muitos escândalos de crimes ambientais, feitos inclusive pelo seu próprio ministro do Meio Ambiente, que foi pego num esquema, foi deflagrado, né, um esquema onde ele fazia desmatamento ilegal e vendia madeira ilegal da Amazônia para outros lugares. Então, foram muitos os escândalos e crimes políticos. Então, nesse sentido, a marcha tem ainda mais uma potência, uma importância. Junto com as mulheres indígenas, marcharam as Margaridas, que também é um movimento feminino de mulheres camponesas contra a violência no campo, por pedido de direitos para as mulheres agricultoras e camponesas, e também o MST, que é o Movimento Sem Terra, é um movimento pela reforma agrária justa no Brasil. O Brasil, historicamente, ele tem uma desigualdade muito profunda na distribuição das terras, onde poucas pessoas detêm muitas terras, então isso cria um desequilíbrio, né, muito grande na nossa distribuição de terra, nas nossas experiências de vida, e o MST, além dele defender que terras improdutivas sejam compartilhadas e se tornem produtivas, sempre através de uma agroecologia, né? É o maior produtor de comida orgânica e via agroecologia do mundo, é o MST, maior movimento por luta de terra, é o MST hoje no mundo, então, muito importante a participação deles. Para além disso, é importante observar a arquitetura de Brasília, feita, desenhada, né, pensada por Oscar Niemeyer, pensando num futuro, numa coisa progressista, assim, né? Brasília foi totalmente planejada e feita em 1960 para ser essa capital do futuro, né? Essa capital do desenvolvimento. Então tem toda essa estrutura futurística, toda branca, cheia de formas belíssima. Mas na fotografia também fica muito bacana se vocês observarem essa oposição de uma marcha ancestral, toda coberta de urucum vermelho, pintada com natureza e com essa resistência secular indígena, né,
dentro dessa cidade que se propõe ao futuro, como que quase os indígenas dissessem: vocês querem um futuro, mas nós estamos aqui também nesse futuro, com os nossos ancestrais, nossos encantados, nossa cultura, enfim, tudo aquilo que vocês tentaram apagar, os colonizadores e depois a violência do Estado, nós resistimos, estamos aqui. Então, esse segundo momento a ideia foi pensar um pouco mais sobre isso. O terceiro ato, a gente quer demonstrar como é uma luta constante, qualquer direito, né, a gente nunca pode deixar de lutar, porque nenhum direito é garantido sempre, em todo momento. Então, como é uma luta secular, desde a colonização, que foi muito violenta, qualquer movimento de colonização é muito violento. Então, os indígenas tiveram, no Brasil, grandes conquistas nos últimos anos, né? É importante lembrar que outras edições da marcha continuaram acontecendo, continuaram sendo promovidas e solicitando suas pautas, né, específicas. Então, além de óbvio dessa demarcação de terra, direito a ter o seu território, para poder continuar vivendo em harmonia, plantar, caçar, ter um rio para se banhar, para viver, para promover o que se precisa, né, dentro de um ecossistema, sem poluição, a floresta em pé é vida, floresta em pé é o oposto de uma degradação da vida humana mesmo, né, porque a crise climática desemboca em tantas outras crises econômicas, sanitárias, inclusive de trabalho, sociais, enfim. Então, muitas conquistas foram conseguidas a partir dessa movimentação e dessa luta constante. Desde 2022, temos o primeiro Ministério Indígena, o qual a nossa ministra é a Sônia Guajajara, uma das líderes dessa marcha em 2019, ela consta na primeira fotografia das 3 mulheres que estão em contraste com o céu, ela é a do meio, a menorzinha, mas muito potente. Foi anunciado pelo governo Lula, há poucas semanas atrás, que a partir de 2026 ou 2027 teremos a primeira universidade indígena. Então, isso é reafirmar o direito da existência indígena, com seus dialetos, com sua cultura, com tudo aquilo que compreende a vida de um indígena, compreende a luta indígena, sem ser uma forma só capitalista ou não indígena de se formar e de se capacitar alguém para a construção de uma sociedade melhor, certo? E acho que, do ponto de vista internacional, a realização da COP comprova esse protagonismo indígena, onde nós tivemos a participação massiva de vários povos indígenas, tanto em protestos, quanto sentados em mesas importantes para discussão de processos e decisões. E se não fosse em Belém, que é, né, a região amazônica, nós não teríamos tido essa oportunidade, né, porque ali é a região norte da Amazônia, norte do Brasil, a região amazônica é onde tem a maior concentração de indígenas do Brasil. Então, foi muito importante a realização, né, onde eles sentaram em mesas, eles demonstraram sua cultura, eles mostraram a floresta em pé e qual que é a grandiosidade, né, a importância da gente viver e aprender com eles, né, viver em harmonia com a natureza. A gente pode tentar achar um meio termo, sem ter uma vida, um cenário, né, tão distópico e apocalíptico como a gente vem vindo e aceitando nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, e nunca reagir, né, são povos milenares, então eles entendem como transformar e se adaptar à natureza, né, e continuar vivo, e continuar abrindo caminhos e esperança de futuro. Então, acho que é muito importante lembrar dessas conquistas, né, não é um protesto por um protesto, é um protesto que tem, na prática, respostas e tem conquistas sendo garantidas. E por último, né, a gente traz a foto de um homem, porque durante o período de colonização se denominava índio, né, índio para homem, índia para mulher. Hoje já não se usa mais esse tipo de determinação linguística, né, a gente usa a palavra indígena por N fatores,
Mas, quando você fala índio, me lembra um pouco o termo and you, né, em inglês, and you. Então, os Guarani Kaiowás têm essa coisa essa prática. Quando eu preciso achar uma resolução sobre um problema, eu rezo na sombra dessa pessoa. E essa foto carrega uma sombra deste homem, né? Então, é quase vamos rezar na sombra desses grandes poderosos, dos governantes, né? De quem tem o poder e que pode transformar o mundo, pode aprender a viver um pouco mais em harmonia com a natureza, com todos os seres vivos, né? A gente aprendeu um pouco sobre isso com os indígenas. Então, rezando nessa sombra, né, como eles fazem. E Endio é devolver para vocês que estão vendo a exposição, qual é a sua responsabilidade sobre tudo isso, né? A Europa, o norte, norte global, né? De um certo ponto, tem muito privilégio, porque são os colonizadores, mas também porque são os consumidores de uma produção em alta escala do nosso agronegócio, que é hoje, acho que, o maior inimigo dos povos indígenas e da natureza, né? A produção do agronegócio, ela envenena rios, ela incendeia florestas para poder abrir campos e criar gados, né? Tem muitas e muitas implicações. Seria muito complexo explicar tudo isso, mas é uma produção que mata, né? Além de barragens de minério, né? Que quando arrebentam, né? Por falta de cuidados, elas arrastam cidades inteiras, populações inteiras, como aconteceu recentemente também no Brasil. Então, Endil, né? Você se pergunta que tipo de produto que você está consumindo, se você precisa acumular tudo isso, se você é capaz, a sua geração, o seu povo, é capaz de plantar uma floresta, né? A Amazônia, ela não é uma floresta nativa que nasceu do nada, ela é um manejo indígena milenar, né? Assim como outras regiões, né, do Brasil. Todas as terras indígenas são muito férteis, então é um trabalho de reflorestamento, de preservação da natureza, que custaria muito caro, e os indígenas fazem gratuitamente, porque essa é a forma deles viverem no mundo, em harmonia com a natureza, em gentileza com a natureza. Porque a natureza é seu corpo, é seu espírito, né? É seu guia. Então, e você? And you, né? Qual é seu guia? Quais são os valores que você gostaria de ver replicando no mundo? Quais, quais respostas a gente pode ter, você tem para a crise climática que a gente está vivendo? A gente não chegou aqui à toa, né? E a gente vai ter que tentar sair dela de alguma forma. Passar esse momento, essas crises, né? Então, quando a gente, assim como os colonizadores, quando a gente encontra algo que a gente não conhece, talvez alguns de vocês seja a primeira vez que esteja vendo um indígena, a gente costuma ter medo daquilo que não nos é diferente. Então, o que esses olhos, esses corpos, essas cores, essa força, né? Essa coisa desconhecida diz para você, né? O que ela te toca, o que ela te move, porque a arte também tem isso, né? Não é só uma força objetiva, é principalmente subjetiva. E é isso. Então, espero que você tenha sido impactado pelo poder, pela força, pela beleza indígena, e que essa exposição te cutuque um pouco, te provoque um pouco, né? Ao mesmo tempo que assusta, mas também te provoque de uma maneira muito positiva sobre a natureza, sobre saber que existem outros modos de vida que resistem há séculos, apesar de toda a violência que foi causada contra esses corpos seminus que podem, de alguma forma, lhe parecer sexualizado, na verdade, são só corpos naturais que vivem em harmonia com a natureza, com os seres vivos, e os animais não usam roupas, né? O Brasil é um país muito quente, tropical, então tem toda uma questão envolvida nisso, e esse olhar de talvez olhar para eles e achar que eles são uma sub-humanidade, uma subcategoria de humanos, são muito rústicos, antigos, atrasados, ou
não civilizados é uma falácia e é uma ignorância, já que se existe alguém que é capaz de atravessar essa crise climática e chegar vivo e muito bem respaldado daqui a anos, é o povo indígena. Você tem alguém que sabe sobreviver à violência, a crises, a intempéries do clima e todo tipo de adaptação com a natureza, é o povo indígena. Então, eu acho que a gente, nessa exposição, quer que vocês, talvez, se tornem um pouquinho indígenas e um pouquinho mais fraternos, né? Lembrando que uma das grandes forças contidas nos povos indígenas é a coletividade. Então, juntos, de mãos dadas, com as nossas danças, com as nossas crenças e com as nossas diferenças, acho que a gente consegue chegar lá e ir transformando o mundo num lugar mais bonito e mais colorido, tá bom? Até logo, até mais.